Olá, meu nome é Carlos Henrique. Eu vou apresentar aqui o processo de instalação da nossa máquina virtual, ok? Nós resolvemos instalar o Kali Linux. Esse é o link do site, da imagem virtual que nós vamos fazer o download. E vamos utilizar aqui a parte do endereço do site. Aqui em cima, ao entrar no site, você tem a parte de download para instalação do Kali dentro de um computador normal, e abaixo você tem o Kali, a imagem do Kali para VirtualBox. Aqui, de acordo, você escolhe seu sistema operacional. Aqui nesse outro site é o do VirtualBox, onde nós vamos fazer o download agora. Escolhe seu sistema operacional, o meu é o Windows, então clica, download. Enquanto faz o download aqui, eu vou dar uma cortadinha e volto quando terminar. Bom, e aqui o site do Kali, nós vamos fazer o download, fazer a instalação do VirtualBox logo, ok? Bom, o computador demora um pouquinho às vezes, porque eu acho que tem muita aba de navegador aberta ali. Vamos lá, next. Deixa tudo marcado, yes. Instala. Bom, ele instala aqui rapidinho. VirtualBox 6.1.1.16, né? Please wait. Não sei se eu dou um pause, não sei se eu acho que instala rapidinho. Pronto, finalizado, desmarco, finish. Temos o VirtualBox instalado já. Agora, Kali. Vamos partir para o Kali, né? Para a gente poder instalar e fazer a nossa máquina virtual. Ok. Mensagem de WhatsApp. Bom, para instalar você clica ali em importar ou em preferência import appliance. E aí você vai selecionar o local onde está o seu arquivo OVA para poder fazer a instalação dentro do VirtualBox. Kali Linux. Selecionei a imagem. Vamos lá em próximo para começar nosso processo de instalação. Bom, aqui a gente escolhe o CPU 2 núcleos mesmo, memória RAM, botar 4 GB, 4096 megabytes. Esse valor eu coloquei porque eu tenho 8 GB de memória RAM, então dá para dividir bem e ter uma máquina um pouquinho melhor, né? Instalação em processo, vai demorar um pouquinho, eu vou dar um pause e aí eu volto quando estiver terminando para a gente poder dar continuidade. É simples, o processo de instalação é bem simples. Não tem muito trampo não. Pause. Bom, máquina instalada, Kali. Agora nós vamos fazer a primeira abertura dela, ok? Vamos lá. É só clicar aqui em Kali Linux. Enquanto ela está desligada. Abrindo a máquina. Ela vai levar um tempo de processo de inicialização. Deu um errozinho. Bom, aqui é um erro simples de resolver. A gente vem aqui, vem em configurações, USB, desabilita controladora, dá um OK. Somente, o problema é só aquele ali. Se quiser aqui pode escalonar um pouco mais o tamanho da tela.
que não vai ficar com uma qualidade muito boa, né? Se tiver mais monitores também você pode aumentar, se quiser botar em mais monitores, mas se não quiser não precisa mexer em nada disso não. Tá ok? Só dá um ok, vamos lá. Vamos abrir ela agora ela vai funcionar corretamente. Acredito eu. Espero eu. Sim. Agora vai embora. Bom. VirtualBox funcionando direitinho. Inicializando. Landing. Antigamente, para você acessar o Linux ou o Kali, você usava a senha, se eu não me engano, era root. Que dragão bonito, né? Hoje a senha é Kali. Então, para a gente acessar, quando ele pedir a senha, Kali login, Kali, senha, login Kali, senha Kali, password inicial. Antigamente era senha root, login root, senha Tor, ou ao contrário, um dos dois, mas usuário, senha Kali também, login. Estamos logados. Tchananã, sistema operacional Linux funcionando dentro de um Windows. Aham. Offensive Security. E vamos lá, File System, Home, terminalzinho. Sudo su password for Kali pra gente. Vamos lá. Id. Meio lento. With root, Jade root, groups root, exit. Fechamos só para ver se o sistema for funcionando. Vamos dar só uma voltinha aqui no home. Se tem um sistema operacional sem pastas, documentos, pode guardar arquivos, vídeos. Tudo aqui dentro ele vai usar o HD do sistema operacional, que ele está embutido aqui, né? O HD do meu computador, do meu Windows, onde está instalado o meu Windows. Aparência, a gente pode mudar a aparência. O Kali Linux é um sistema muito bom. Para trabalhar na área de segurança, na área de invasão. Bom, finalizamos aqui, eu fico grato. Vocês, professores, boa noite, bom final de ano, tudo de bom, um abraço. Até, a gente se vê. Grande abraço. Boa noite, gente. Meu nome é Larissa Costa. Boa noite, gente. Vamos falar sobre máquinas virtuais.
As máquinas virtuais podem ser divididas em 3 tipos. Tipo 1, sistema em que o monitor é implementado entre o hardware e os sistemas convidados, onde o monitor tem controle sobre o hardware e abre sessões, que são os convidados, para a criação de máquinas virtuais semelhantes ao sistema operacional tradicional. Tipo 2. Nele, o monitor é implementado como um processo de um sistema operacional real, denominado sistemas anfitrião, onde o monitor é executado como processo por um. Ou seja, um sistema gerencia o acesso do hardware ao monitor, que por sua vez cria máquinas virtuais, assim como descrito no tipo 1. Tipo 3. Utiliza os dois conceitos do tipo 1 e tipo 2 ao mesmo tempo. Em resumo, é a capacidade da máquina virtual, sistema convidado, de acessar diretamente o Word sem ter que passar todas as informações ao monitor toda vez que desejar acessar algum dispositivo. Os cinco, as cinco, Temos também os tipos híbridos, onde os monitores de tipo 1 e 2 raramente são usados em sua forma conceitual em implementações reais. Na prática, várias otimizações são inseridas nas arquiteturas apresentadas, com o objetivo principal de melhorar o desempenho das aplicações nos sistemas convidados. Como os pontos cruciais do desempenho dos sistemas de máquinas virtuais são as operações E/S. As principais otimizações utilizadas em sistemas de produção dizem respeito a essas operações. Outra importante categoria de máquinas virtuais são as máquinas virtuais para computadores fictícios, projetados para uma finalidade específica. Atualmente, a mais importante máquina virtual dessa família é a GVM, Máquina Virtual Java. Existem simuladores para ela em quase todos os computadores atuais, desde computadores de grande porte até telefones celulares, o que torna as aplicações Java extremamente portáteis. As 5 melhores máquinas: VirtualBox, Parallels, VMware, QEMU, Windows Virtual. Pessoal, meu nome é Danila e estarei explicando o que é uma máquina virtual. As máquinas virtuais, elas são exatamente como as máquinas físicas. Veja, não são iguais, são exatamente. E você consegue autenticar-se nelas, elas possuem uma BIOS virtual, tem os seus discos rígidos, seus HDs, né? Tem uma memória, tem CPU, tem os sistemas operacionais e tem as aplicações, os aplicativos. Isso é uma máquina virtual. Quando você conecta remotamente a uma máquina virtual, você nunca saberá se ela é virtual no primeiro momento, a menos, é claro, que alguém te diga. As máquinas virtuais funcionam e comportam-se como as máquinas físicas. Então, o funcionamento e o comportamento é idêntico ao das máquinas físicas. Eu acho assim que até as próprias máquinas virtuais não sabem que são virtuais. Vamos lá, o modelo antigo da infraestrutura de TI. Então, como é que era o modelo antigo da infraestrutura? Quando uma empresa ela precisava comprar um servidor, o que ela fazia? Então, geralmente assim a empresa precisa de um servidor de AD, um servidor de impressão, um servidor de artigo. Então, o que o pessoal da TI fazia? No modelo antigo, né, mandava a empresa comprar 3 servidores físicos.
o pessoal da TI, eles instalavam o AD em uma máquina física, o file server numa outra máquina física e o print server numa outra máquina física. O que acontecia? Por exemplo, você tinha um desperdício muito grande de disco ou de memória, CPU, tá? Era muito comum você ter um desperdício grande de recursos. Por quê? Suponhamos que aquele HD veio com 2 TB. Pergunto, o AD precisa de um armazenamento de 2 TB? Não precisa. Mas o que acontecia? Quando você instalava o AD sozinho nesse servidor, você acabava desperdiçando esse resto de espaço. Você não conseguia reaproveitar esse espaço para outras atividades, né? Então, assim, acabava que aquele servidor ficando muito obsoleto, porque não utilizava o servidor na sua capacidade máxima. Você não conseguia aproveitar aquele servidor. Então, era muito comum ter esse tipo de cenário. Nesse modelo antigo, você tinha um desperdício muito grande de recurso. Lembrando que cada máquina física também você tinha um consumo de energia muito grande, né? Ou seja, são 3 máquinas, então o consumo seria realmente muito grande aí. No modelo novo, né? O modelo novo trabalhava com o que nós chamamos de camada de virtualização, ou hipervisor, hypervisor. Eu acho que é assim que fala. Hoje muito conhecido como hiperconvergente. Porque esse termo tem se falado hoje no meio de TI, muito, né, no meio de TI. Então, você tem um modelo que usa a virtualização, a camada de virtualização. Então, imagina agora, em vez de eu comprar 3 servidores, eu compro um servidor, um único servidor, mais robusto, com um pouco mais de memória, e aloco aqui as máquinas virtuais para exercer cada uma daquelas funções de AD, de file server, de print server, e essas máquinas serão o quê? Máquinas virtuais. Você vai ter o host, que é o hospedeiro, e o guest, convidado, ou máquinas virtuais. Dessa maneira, você consegue utilizar de forma melhor os recursos, você consome menos energia e você consegue ter uma escalabilidade muito maior nesse tipo de situação no modelo novo, usando a camada de virtualização. Meu nome é Isabelle e eu vou falar para que serve a máquina virtual. Ela é uma boa forma de executar um sistema operacional novo antes de instalar definitivamente no computador, prevenindo erros e problemas graves. Por exemplo, se você está usando o Windows e você quer experimentar o Linux, você pode instalar uma máquina virtual com o Linux e utilizar sem perder o Windows. E aí você pode recorrer à instalação definitiva, se assim desejar. Ela ainda pode ser facilmente transportada de um computador para outro, porque ela é um conjunto de pastas com ficheiros, arquivos instalados dentro do seu computador. Nesses tempos de trabalho remoto, por exemplo, um sistema de virtualização pode permitir que funcionários em home office possam acessar esses aplicativos corporativos por qualquer computador doméstico. Claro que depende do tamanho do disco virtual criado para a máquina virtual. O disco virtual é um arquivo que se comporta como se fosse um disco, onde os sistemas são instalados. Os desenvolvedores também preferem testar versões de softwares em máquinas virtuais por motivos semelhantes. Criar uma ou mais máquinas virtuais dentro do mesmo hardware é a melhor resposta para otimizar o uso de equipamentos que possuem alto poder de processamento, mas encontram-se parcialmente ociosos. Assim, um único servidor pode hospedar várias máquinas virtuais num único hardware, e geralmente executa tarefas mais rápidas que um computador comum. Os processos que exigem alto poder de processamento em várias estações, mas não acontecem continuamente, podem ser agrupados e virtualizados num único servidor. Essa solução dispensa investimentos necessários em várias estações de trabalho de alto valor, uma vez que qualquer computador pode acessar um ambiente virtualizado. Cada máquina virtual pode rodar um sistema específico, com mais ou menos memória, mais ou menos espaço dedicado e aplicações diferentes para funções diversas, ou algumas iguais a outras, para garantir a segurança dos dados. Você pode ter funções diferentes, funções iguais, memória diferente, memórias iguais. A configuração fica a critério do usuário.
E ela também é usada por técnicos de informática, muito usada por técnico de informática, que requer alguma prática de instalar sistemas operacionais, Windows, Linux, Mac. E os administradores de sistemas podem usar essas máquinas virtuais para fazerem backup ou uma cópia de segurança, entre outras operações. E é isso. Bem, meu nome é Anderson e eu vou estar falando agora sobre as vantagens da máquina virtual, da utilização da máquina virtual. A partir do uso da máquina virtual, nós podemos estar testando ou conhecendo sistemas operacionais antigos ou mais recentes, ou também testar ou desenvolver aplicações nesses sistemas, né? Então, ou por curiosidade ou por necessidade, você pode estar conhecendo sistemas mais antigos, da qual você nunca teve oportunidade de conhecer, né? Sem precisar estar utilizando um hardware, outro hardware, né? Você também vai utilizar menos servidores, né? Isso vai gerar uma economia, tanto na compra de equipamentos, na manutenção, na questão da energia, da utilização da energia, na refrigeração do ambiente. Também você vai reduzir custos em relação à instalação, atualização, a manutenção e também o espaço físico onde ficaria alocado tantos servidores assim. Não vai precisar ser um grande espaço, agora só precisa de ser um menor, né? Então você vai ter uma maior eficiência aí, né? Uma relação entre produtividade e gastos. Você também vai ter uma maior flexibilidade para estar alternando ou mudando a infraestrutura, né? Você vai poder variar os sistemas operacionais e as máquinas virtuais de um hardware para outro, né? E outra vantagem é a divisão de frações de hardware para cada sistema operacional ou hardware virtual instalado. Por conveniência, é possível você estar disponibilizando apenas uma fração da memória ou disco rígido da máquina física para cada máquina virtual, né? Então você tem esse poder de estar dividindo o quanto de disco você quer que aquela máquina virtual utilize, o quanto de RAM você quer que aquela máquina virtual utilize. E na questão da navegação da internet, as máquinas virtuais elas se mostram uma opção mais segura, porque as VMs elas permitem que o usuário pegue vírus de uma forma a não comprometer o seu host, né? Pois os dados da máquina virtual elas vão ficar alocadas no seu disco, que vão ficar isoladas, né, no seu disco, naquele espaço que você escolheu. Portanto, não representam uma ameaça de infecção, ao menos se ela estiver conectada a uma rede interna. Elenilson Ferreira Miranda. Eu vou falar sobre as desvantagens da máquina virtual. E a primeira delas é a sobrecarga, que para começar, a quantidade de máquinas virtuais que um computador pode suportar não é ilimitada. E se não houver um equilíbrio, o desempenho de todas as máquinas virtuais é afetado. Também vou falar que o grande consumo de memória RAM, que é dado em cada máquina virtual, que ela vai ocupar o consumo da RAM. A segurança, as máquinas virtuais podem ser menos seguras que as máquinas físicas, justamente por causa do seu host, pois se o host da máquina virtual, o computador físico, for vulnerável, todas as máquinas virtuais instaladas nele vão ser vulneráveis. A contingência, que é aplicações críticas, é importante ter um computador que possa atuar imediatamente no lugar da máquina virtual como um servidor, pois se a máquina virtual parar de funcionar, todos os sistemas implementados nela também param. Por isso que é necessário às vezes um computador físico como um backup. E também
O que eu acho o ponto mais crítico como desvantagem é o desempenho, pois a máquina virtual tem um desempenho, digamos, que não é tão bom quanto a máquina física em algumas aplicações, mas cada caso é seu caso. Ela pode ser boa em umas coisas e ruim em outras. Vale a pena avaliar. E hoje em dia, né, o gasto. Pode haver também gastos não previstos com manutenção, já que a máquina virtual exige muito do processador, da memória RAM, até mesmo no HD. E isso acaba com desgaste que pode levar a diminuir a vida útil do aparelho. Boa noite. Boa noite, estamos então finalizando este último trabalho do semestre. Agradecemos demais aos professores, é uma gratidão imensa. Foi muito bom esse processo de estar trocando com vocês e terminamos a nossa máquina virtual com os tipos de máquinas virtuais existentes, o que é máquina virtual, para que serve, quais as vantagens, quais as desvantagens e todo o processo de instalação. Em nome do grupo, nós agradecemos de coração. Feliz Natal, um ano novo de muita paz, que esse 2021 possa ser um ano de muita luz para todos. Um grande abraço e até mais.